Muito bem, estamos de volta e esse é o último bloco do nosso programa. Ó, tempo passa e o tempo voa, mas você vai continuar ligado e ligada no canal Viver Brasil. Sabe por quê? Porque na sequência tem saúde e bem-estar com o meu querido Fernando Rocha. Ó, beijo pra você, Fernando. Se eu sou Elias Sunshine, você é o Fernando Rocha Moonlight. Combinado? E é um combinado bem legal porque é saúde, mas é saúde para além do corpo. É saúde através da mente, é saúde através, né, da alma. E tudo isso que a gente está falando um pouco aqui, né, também é saúde. Então, logo na sequência, saúde e bem-estar para você. Aliás, todos os conteúdos do canal Viver Brasil ficam à sua disposição no YouTube e agora também no nosso site, que é o canalviverbrasil.com.br. E aí você pode assistir na hora que você quiser, com quem você quiser, do jeito que você quiser. Então, liberdade para você, uma nova proposta, né? A gente não precisa ficar preso numa grade, esse nome muito ruim, inclusive, né? Grade de programação. Não, é um novo conceito de produção audiovisual e a gente gostaria muito que você utilizasse. Né? De repente você quer pegar um bloco do programa e utilizar numa aula, quer mostrar para alguém, então fique à vontade. Combinado? Muito bem, estamos de volta e aí eu preciso saber mais do aplicativo agora. Porque eu estava entendendo totalmente errado, né? Que o aplicativo seria me ajudar a, né, digamos assim, tenho uma grana e vou aplicar. Não, é um aplicativo que trabalha com estímulo dos sonhos, vamos dizer assim. Sim, né? O estudante, né, que é o nosso público-alvo, estudante do ensino médio ou do ensino fundamental 2, ele aprende conceitos financeiros e consegue utilizar a matemática como uma ferramenta de cálculo para tomar decisões dentro do jogo. Isso. Então, o nosso trabalho é totalmente gamificado, interativo. Então, toda ação que ele toma no jogo, respondendo perguntas, quiz, essa decisão que ele toma impacta na carteira digital. Então ele consegue ver o extrato lá, ele consegue saber quanto que ele poupou, quanto que ele gastou nas compras. Ah, legal. Então a gente faz a gente cria um link entre as respostas que ele tem nas perguntas com as transações que ele consegue visualizar no impacto. E aí é bem legal porque ao fim de cada fase, ele consegue aplicar o dinheiro que ele ganhou respondendo perguntas. E aí ele consegue aplicar numa carteira de baixo risco, ou numa carteira de alto risco. Na carteira de baixo risco, ele não perde dinheiro. Então, ele roda uma roleta e pode ganhar 5%, 10%, 15%. Numa carteira de alto risco, ele pode ganhar, mas ele pode perder também. Isso. Então, o estudante ele é exposto ao risco. Assim como funcionam aplicações financeiras. Né? Então, ele consegue aqui, ele pode perder dinheiro. E aí eu gosto sempre de usar uma frase. Se for para perder dinheiro, melhor que seja no jogo educativo. Porque aí ele vai estar mais preparado para a vida. Como bom mineiro, né? É, isso mesmo, gostei de ver. Tem juros altos lá ou não? Pode ganhar bastante, pode ganhar uns 22% aí, que é o nosso Não, fala isso não, senão... Ó, 22%, tá louco. Mas aqui o foco realmente são estudantes. Sim, então eu queria perfeito. muito fazer um convite para professores, e aí pode ser escolas, né? Escolas que estejam interessadas em levar essa solução digital para as escolas. Muitas escolas, né? Escola pública, por exemplo. Escola pública e escola privada. Então a gente funciona das duas formas. As escolas particulares, elas mesmas pagam pela aplicação, claro. Ou os pais, né? A gente coloca na lista de material e os pais pagam, porque eles veem muito valor. Né? A gente sabe que quando a gente fica adulto, a gente sabe a importância desse tema. Agora, nas escolas particulares, nas escolas públicas, a gente faz de uma forma diferente. A gente está fazendo parcerias com empresas que queiram adotar uma escola pública. Ah, boa. Então, a empresa patrocina a implementação de uma Olimpíada de Educação Financeira em que a gente utiliza a nossa aplicação. Então, os estudantes, eles ficam muito engajados. A gente premia também os professores, porque os professores são uma chave essencial para fazer o negócio acontecer, para engajar os estudantes. E a gente sempre traz um representante da empresa para entregar as medalhas. Então, a gente está olhando muito nesse sentido, né, de programas de ESG e tal, para fazer as coisas acontecer e não depender do governo. Acho que a gente pode fazer muita coisa sem depender do governo. Então, essa a gente ideia olha... sua é muito boa, viu? Exato. Assim, tá começando a funcionar muito bem. Então, se tiver algum empresário de alguma empresa que, putz, eu quero adotar essa escola aqui que eu tenho um sonho. A gente tem uma lista de escolas também que querem, que tem muito desejo de levar nossa aplicação para lá. Então, a gente faz essa parceria. Uma empresa que quer gerar impacto social numa escola aqui em Belo Horizonte. Boa. E aí, como é que faz para procurar vocês? Bom, então, pode entrar no nosso Instagram. O Instagram da Tangram é @Tangram, TANGRAM, .educação, educacão. Tangram.educacão. Manda uma mensagem lá pelo direct. Aí a gente depois pode conversar melhor no WhatsApp, a gente acertar tudo certo. E é incrível, vai ser incrível se a gente conseguir gerar impacto em Belo Horizonte. Assim, eu sou de Belo Horizonte, eu fiquei muito triste porque a gente conseguiu já gerar impacto em 5 estados. É isso que eu ia te perguntar. perguntar. Aqui em Belo Horizonte ainda a gente não tem nenhuma escola pública. Boa. Então vai ser muito legal. Aquilo que o Vitor estava falando, a gente precisa também ter uma visão crítica,
né, de nós mineiros, Claro. né? E a gente é meio desconfiado mesmo, tem dificuldade, né, de acreditar principalmente em soluções mais, digamos assim, inovadoras, né? A gente é muito tradicional. Vou até chorar um pouquinho aqui, claro. porque foi Junte-se à turma da cultura. Vamos chorar juntos. Porque, assim, a educação é muito importante. É muito importante que as escolas acreditem nos seus alunos. Então, eu tive uma experiência muito ruim. Foi no ano passado, quando eu voltei para a escola, que eu tinha ganhado medalhas, já tinha criado todos os projetos voluntários, e eu pedi para a diretora da escola, olha, quero muito implementar essa Olimpíada aqui no colégio, para mim vai ter um valor muito grande. E a diretora me deu as explicações, as justificativas que ela tinha, e a gente não implementou lá. E aí eu tive que ir em outras secretarias de São Paulo, Ceará, para fazer o negócio acontecer. Então, assim, eu tenho ainda uma vontade muito grande de levar para a cidade que eu morei, Itabirito, para Belo Horizonte, porque às vezes as pessoas de fora valorizam mais a gente do que da nossa própria cidade. Isso é muito sério, isso é muito crítico. Então, a gente precisa mudar o conceito, assim como a gente precisa, cara, valorizar as pessoas que estão criando soluções digitais, como eu, mas os nossos artistas, pessoas que realmente que fazem a nossa cultura ser fortalecida. Então, a gente tem que valorizar o que é o nosso, né? Não deixar o espírito brasileiro de valorizar sempre o que é de fora é melhor. Muito pelo contrário. Então, assim, obrigado. Acho que quando a gente tem esse tipo de programa aqui, a gente consegue valorizar o que de fato é nosso. Isso. O nome Tangram, qual que é a origem? O Tangram é um quebra-cabeça chinês, que ele tem 7 peças. Com essas 7 peças você pode criar mais de 5.000 figuras diferentes. Então eu gosto sempre de trazer um paralelo para a educação, porque a educação do Brasil, do mundo como um todo, ele ainda é muito tradicional. A gente está sempre tentando juntar as peças, a gente consegue fazer melhorias locais. Então a ideia do Tangram é que se a gente reorganizar essas peças de uma forma diferente, a gente consegue sim criar uma solução inovadora e melhor para a educação. Boa. Denise, a gente tem dificuldade, né, de assumir, inclusive, que a gente é da América Latina, né? Você está trabalhando com uma Argentina. E aí, por que isso? Isso veio muito do encontro, assim. A Luizina ela mudou para o Brasil, não vou lembrar o ano exato, mas quando ela veio morar no Brasil, a gente se conheceu trabalhando, e aí ela se fixou residência em Belo Horizonte. Então ela poderia ter ido para São Paulo. Poderia ter ido para São Paulo, poderia ter ido que provavelmente oportunidades apareceriam, como aqui o Felipe acabou de falar. Por que ela ficou em Belo Horizonte, hein? Você já perguntou isso para ela? Ou o que você suspeita disso? Eu acho que teve a ver com a história dela. Ela veio na época, ela se casou no Brasil, se casou em Belo Horizonte, e aí, mesmo depois do fim da relação, é a cidade que ela escolheu para morar, formou a família de amigos aqui, então acabou ficando por aqui e vem construindo uma história muito bonita aqui. Você tem uma formação na área de cinema, né, Sim. também. Trabalhou no documentário. O que o Felipe falou, Belo Horizonte tem dificuldade mesmo de, né, se projetar, assumir, né, a sua, digamos assim, vocação de uma grande cidade? Você vê isso, por exemplo, no cinema? Eu acho que no caso do cinema isso vem mudando um pouco nos últimos anos, assim. Sim. Né? A gente tem, até um tempo atrás, não se filmava muito em Belo Horizonte. Quem era de Belo Horizonte queria contar uma história que não necessariamente você identificava que era Belo Horizonte, né? Imprimia como qualquer lugar do mundo, digamos assim, como uma cidade de ficção. Dentro de um apartamento, né? Num centro de uma cidade qualquer, né? Mas nos últimos anos não. Nos últimos anos o cinema mineiro ele vem crescendo muito, vem ganhando mundo, né? Sendo muito bem recebido em vários lugares, então cada vez mais se tem filmado Belo Horizonte como Belo Horizonte, como um cenário que as pessoas assistem e sabem que é Belo Horizonte, valorizando os artistas daqui, o elenco daqui. Então a gente tem filmes rodando o mundo e que o elenco é daqui também, que a equipe técnica é daqui, então cada vez mais tem se tido uma tendência a se filmar Belo Horizonte mesmo. O Vitor falou que é de Contagem. Contagem tem filmes de plástico. Nossa, Marte 1, fantástico essa turma. Filmes de plástico, o trabalho que eles fazem com Contagem é incrível, assim, que acho que até inspirou algumas pessoas. Eu conheço pessoas que vieram depois, que são mais novas, e que tiveram essa inspiração desse olhar para a cidade, né? A filmes de plástico, eles filmam Contagem de uma maneira belíssima, assim. E de Contagem para Nova York. Nova York, poxa, a gente conhece Nova York pelo cinema. Nova York, me parece que todo dia tem algum filme. Eu fui lá, exatamente isso que eu já tive. Nova York, o cinema... Nova York se vende muito pelo cinema. Vamos combinar, né, Denise? E aí a gente tem agora a BH Film Commission, que é uma comissão especializada nisso, porque a ideia é muito essa também, é trazer produções de fora para filmar em Belo Horizonte. Isso. Mostrando para fora que a gente tem
equipe técnica para receber, que a gente tem elenco, que a gente tem belíssimos cenários, porque num primeiro momento também o que acontecia é que a Globo filmava muita novela em Minas, porque o interior de Tiradentes para a Globo Perfeito. é qualquer cidade, assim. A gente tem novelas muito diferentes, muitas produções globais muito diferentes, que todas foram filmadas em Tiradentes como se fossem em vários outros lugares. Então tinha muita essa ideia de Minas enquanto Ouro Preto, Tiradentes e montanha, assim, parecia que era só isso. Aí agora não, agora, agora a gente tem essa coisa que tá aqui de vir, mas vem também para a capital e para outros cenários do nosso interior, né? Cataguases, que é interior, também virou um polo de cinema. Então a coisa cresceu um pouco para além de Belo Horizonte, mas aí Belo Horizonte foi ganhando mais essa cara, assim, né? Nossas montanhas são lindas, não somos só montanhas também. Isso, exatamente, né? Tá aqui um outro exemplo, o Felipe aqui, né? Com toda a tecnologia dele, premiação nacional de Belo Horizonte, né? O Vitor, e na música, a gente tá caminhando nesse sentido? São ciclos, né? Né? É assim, também que passa pela questão do financiamento, ou seja, à medida, né, numa época mais gloriosa, digamos assim, de financiamento, sei lá, de 2003 a 2014, com a questão, né, da possibilidade de desenvolver projetos, as conexões são de alguma forma mais fáceis, né? Depois que eu chamo essa fase, que aí ficam só os profissionais, playoff, fica um pouco mais complexo, mas aí cada um tem seu objetivo. Claro. O que eu sinto é que Belo Horizonte, né, toda a criatividade aqui presente está claro. O que eu sinto historicamente que a gente não teve foi um contato muito, digamos, cosmopolita com o diferente. Então, você lembra, nos anos 90, chegava um americano aqui, o pessoal sabia que tinha um americano. Isso. Né? Ao passo em que Rio, os lugares, Porto, ou cidades, que tinha uma confluência de culturas muito grande, tiveram isso, e Minas e BH, de alguma forma, é esse retrato, para o bem e para o mal, dos mineiros. A partir desse contato, aí as pessoas se apaixonam. Por exemplo, o João morou aqui 10 anos. Vários músicos do mundo inteiro começam a ter, né? mudaram para cá e começaram a ver. Por exemplo, você vê o Pat Metheny, que é um grande guitarrista mundial, que seria dele sem Minas Gerais. Né? A contribuição cultural é muito grande. Do ponto de vista da vivência, é ampliar esse contato com o diferente. Porque riqueza cultural, densidade, isso a gente tem linguagem. Quanto mais você se conectar com o outro, você também se transforma em outro no melhor sentido, né? Quanto menos a gente ficar em si mesmado, em nós mesmos, e mais a gente trocar com o outro, pode até não dar certo, mas a possibilidade de dar certo é maior, né? Então, assim, nós mesmo, por exemplo, da Contato, já trabalhamos muito de Belo Horizonte, sabe a riqueza de quem chega aqui e que, sabe, se eu quer morar, ou quer viver, ou sabe da riqueza cultural, da riqueza humana, né? Mas é um processo dialético que depende da época. Hoje está um pouco mais difícil porque, né, toda a produção cultural está estrangulada, o financiamento, e dificulta demais. Que eu brinquei com você da coisa de passagens. Você vê no campo da música hoje as turnês, elas estão quase inviáveis, porque não tem cachê que pague. Por exemplo, passagem de Portugal está 8 conto, 9 mil, era 1.500, 2.000. Então, assim, são questões do mundo que várias áreas passam, mas para te responder, né, a questão conjuntural também conta. Agora, elemento cultural, elemento humano, para troca não falta. E também já saiu desse lugar de um americano conhecer, já está num outro patamar. Já, né? Inclusive o trabalho que a gente fez no Fórum da Música durante muitos anos, né, um trabalho de organização do setor da música, era para mostrar ao mundo Minas Gerais e, consequentemente, Belo Horizonte, que tem uma cena riquíssima, mas que passa por um período muito grave de falta de estímulo, né, e de grana mesmo do setor cultural. Ô Vitor, mas antes do Fórum da Música, eu me lembro que eu te conheci e outras pessoas da sua geração no projeto Reciclo. Isso. E eu queria que você falasse um pouco disso, assim, relembrasse que era uma parceria com a Asmari, não é? Inclusive, até antes do Reciclo, o primeiro show profissional que eu fiz foi na Asmari, no Reciclo Geral, não do projeto, no Reciclo Bar, Isso. do lado do Socor ali, que era para ajudar a arrecadar dinheiro para a primeira Marcha Nacional dos Catadores de Material Reciclável. Isso foi então, quando? 2000? Foi 2000. Isso. Meu primeiro show profissional foi esse. E em 2002, né, veio essa questão do reciclo, que várias lideranças do setor perceberam uma riqueza criativa na cidade e uma programação que durou, se não me engano, uns quase 2 meses, durante as quartas e quintas, agora não me lembro, que era trazer, por exemplo, eu cantei com a Mariana Nunes, que era minha parceira, minha amiga, com o Amaranto.
E aí o Dudu Nicásio, a Leopoldina com o Pererê, bom, era Mestre toda uma Jonas. conexão. Mestre Jonas. E nasceu toda uma cena. Agora, o que eu sinto falta hoje é dessa junção dos nossos pares. Porque a gente teve um momento de crescimento e agora, nesse momento de revés dos últimos anos, está precisando juntar. Porque ela falou do cinema. O cinema cresce porque ele precisa ser profissional para crescer e o pessoal ainda está junto. O pessoal é junto, exato. Briga junto. A música tá mal, sinceramente. Carnaval Sabe de assim, Belo Horizonte. O carnaval, ele tem um foco no carnaval. Ele é um lugar de exposição, etc. Mas como também dá um trabalho danado, acaba que fica um pouco ali. Ele pode ser maior, porque ele é um lugar de uma plataforma, né? Mas assim, também teve pandemia, sem carnaval, ou seja, ainda está num processo de se reidentificar, apesar dele já ser muito forte. Então ele talvez ainda não exerça esse papel que você falou. O carnaval trouxe uma coisa legal, que é trazer muito não músicos, não artistas, para o campo da arte, o que é incrível, entendeu? Por outro lado, os artistas mesmo, profissionais da música, talvez não aproveitaram dele para esse sentido, não artístico, para esse sentido talvez político, de junção. Isso. Ou talvez não viu nele ainda esse campo. Então o chamamento que eu faço para os músicos aí é: vamos nos juntar novamente, porque quem não se reúne se extingue. Muito bom, muito legal. Isso que você está falando é uma boa chamada. E eu, assim, durante o carnaval, nós aqui no BH Todo Dia chamamos vários blocos para participarem, né? E como realmente eles têm visões diferentes do carnaval. Tudo bem ter as visões, mas em termos estratégicos, acho que precisa ter uma confluência ali, inclusive por causa da questão do financiamento. A gente ainda continua dependendo do poder público para financiar, né? O Carnaval de Belo Horizonte, seja o dos blocos ou então do desfile das escolas de samba. Né? Ou seja, caímos na questão de uma educação financeira. Né? Total, o dinheiro tem tudo. E de forma coletiva, fica mais fácil, Felipe, se assim, se eu reivindico, né, uma melhora financeira coletivamente? Eu acredito que sim, acho que quando a gente se une por algo que realmente a gente acredita, por um sonho comum, a gente consegue reunir forças e ir atrás do que a gente quer. Então, quando algo só depende de mim, né? Então, quando eu olho só para a minha vida, cara, eu vou fazer o que eu preciso, mas muitas das coisas que acontecem na nossa vida, no nosso entorno, seja político, social, a gente precisa das pessoas para a gente conquistar os nossos grandes objetivos. Eu fiquei pensando nas escolas públicas, né? Se os alunos, professores e pais, né, das escolas públicas se unissem e reivindicassem, por exemplo, o aplicativo, acho que as burocracias iriam ter que cair por terra. Com certeza. E assim, quando a gente olha até para a escola pública, o que acontece é mais triste até do outro lado. Às vezes tem pessoas que patrocinam, empresas querem colocar dinheiro, mas é muito difícil entrar numa escola pública também. Claro. Às vezes é mais fácil entrar numa escola particular do que numa escola pública. Então, assim, tem os dois lados da moeda também, sabe? É preciso ter pessoas para investir, para colocar a aplicação para funcionar, mas também precisa ter uma abertura das escolas. Boa. Vamos lá para a abertura da exposição. Quando que é? A abertura, já aconteceu a abertura. É isso. E aí a exposição já está aberta para visitação no Viaduto das Artes, no Barreiro, de segunda a sexta, de 8 às 18 horas. E a exposição vai passar, esse ano ela vai circular por vários centros culturais. Que ótimo. A ideia, ela fica no Viaduto das Artes, no Barreiro, até 28 de abril. E a ideia é que ela fique um mês em cada regional, em cada centro cultural. Exatamente. A ideia é ir para regionais diferentes. É um projeto que teve incentivo da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, né? Veio feito via fundo, com produção da Carla Nodera, fotos da Luizina Lopes Ferrari, e que vai circular aí as várias regionais. E a sua curadoria. E a minha curadoria. Muito obrigado. Né? A figura do curador, né? Da curadora, importantíssimo. Né? É um trabalho profissional. Né? Tá no Instagram? Tá no Instagram, é o @eu acredito em você, mas aí não é por extenso, eu acredito VC_. E aí lá tem todas as informações. Moderno, português moderno. E aí ao longo do ano também a gente vai atualizando os locais por onde ela vai passar. Tá bom, parabéns, viu? Obrigada. Muito bacana. E para fechar, Vitor, vamos convidar, né? O show agora quarta-feira. Quarta-feira, às 20 horas, no Teatro de Bolso de SESI Minas. Bom, recuperar aquele espaço ali, exato. Isso aí. Só voz e violão, eu e a Aline. Então a gente vai cantar músicas minhas dela, mas assim, a maior parte do show vai ser junto, porque a gente tem uma história. E cantar alguns clássicos também da música angolana e da música brasileira. E aí vai ser um convite. Inclusive a Aline vir aqui também
É, né? Fabuloso. Ela tá de Angola para a Europa, você já faz questão de vir aqui, porque também entende Belo Horizonte como um lugar importante, assim, musicalmente, porque muita gente fala também, o público de Belo Horizonte é incrível. Pro lado bom e pro lado ruim, ou seja, ele é muito crítico, né? Então quando você também passa pelo crivo do público aqui, também tem um sentido crítico que também é bom, né? Assim, tem que ser bom para agradar. BH como incrível, né? Isso mesmo. As agências de publicidade faziam isso, Belo Horizonte e Curitiba, né, durante muito tempo. Não se rende muito fácil, mas quando se rende também, apaixona. Muito bom, legal demais, Vitor. E as redes sociais? Tem do Projeto Coladeira, tem a sua? Coladeira, tem VitorSantana.música. E aí, é só procurar. Nas redes e nas ruas. Ó, eu fui no show agora há pouco do Geraldo Azevedo com o Chico César. Voz e viola, né? E o Chico César falou, olha, show de MPB com voz e violão tem que estar muito afinado. Então, e tem que afinar durante o show todo. Então, enquanto vai afinando, vai contando história também. É bom. Muito legal. Vitor, vamos fazer uma pra gente fechar? Vamos. É uma música que a Aline canta no disco do Coladeira, chama Mandinga. Que a gente sabe que é mandinga, mas que também é um povo africano também, né? Ah, é? Ó. Para afastar a má sorte mandinga, revidar é malícia de tinga, ensinar é saber aprender. Tudo que se ganha se perde um dia, nas entranhas do mundo vive esse mundo de gente que tá pra morrer. Para afastar a má sorte mandinga, revidar é malícia de tinga, ensinar é saber aprender. Tudo que se ganha se perde um dia, nas entranhas do mundo vive esse mundo de gente que tá pra morrer. O marambá encontra na praia a certeza de um grande amor e não sabe levar para o mar essa dor. Rabo de arraia, jogo e ladaia, capoeira caiu, levantou, marinheiro sorriu quando o barco atracou. Viu a lua se esconder, viu o sol nascer. O marambá encontra na praia a certeza de um grande amor e não sabe levar para o mar essa dor. Rabo de arraia, jogo e ladaia, capoeira caiu, levantou, marinheiro sorriu quando o barco atracou. Viu a lua se esconder, viu o sol nascer lá na beira do mar. Bom demais! Obrigado, viu? Muito bom. Parabéns, gente. Muito bom. Esse foi mais um encontro proporcionado aqui pelo BH Todo Dia, né? A gente viajou pelo mundo, mas a gente volta sempre para Belo Horizonte, sempre com foco em BH. Valeu demais. Ó, beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e eu sobrei. Valeu. Muito bom. Obrigado.